Esse aqui é o KitchenAid Pure Power, um modelo recente de liquidificador. No passado avaliamos outros modelos da KitchenAid, seja o K400, seja o K150. Estamos aqui para descobrir se ele está no mesmo nível dos outros, seja em qualidade de construção, em qualidade do corte de alimentos. Então fica aí para descobrir se realmente está valendo a pena. Bora lá? A estética do liquidificador agrada, ele é praticamente um bloco com os cantos curvos, se distancia um pouco tanto do K400 quanto do K150. A faixa com a logo da marca dessa vez aparece num lugar bem mais sutil, mas o que ainda chama mais atenção é justamente essa área de contato entre o corpo do liquidificador e a sua jarra. Essa região tem várias peças coinjetadas de plástico e borracha, isso quer dizer que a borracha não é uma peça separada, mas faz parte da mesma peça. Além dos benefícios estéticos, sendo muito mais impecável essas transições entre os materiais, também tem benefícios, seja na vibração do produto, na estabilidade da própria jarra. São questões de qualidade que são difíceis de aparecer em outros liquidificadores, mas pelo menos até agora vimos em todos os modelos da KitchenAid. Também é possível encontrar o produto em 4 cores, o branco, que por enquanto é exclusivo do site da marca, mas também o cinza, o preto, que são cores foscas, além do vermelho, que é a única cor lustrosa e bem tradicional entre os outros produtos da KitchenAid. Apesar de alguns pontos, como a faixa e o seletor parecerem de metal, o corpo é inteiramente plástico, assim como sua jarra. Aqui eles retornaram para o Tritan, assim como era no K400, o K150 rumou na direção do PET, e o Tritan é um material extremamente resistente a impactos, embora ele ainda possa acabar arranhando como qualquer outro plástico. A sua alça é bem aberta, facilitando bastante a pegada, mas o lado negativo é que ela só se encaixa em uma posição. Então vai facilitar para os destros, mas para os canhotos, por exemplo, poderia ser um pouco melhor. O próprio K150, por exemplo, poderia ser encaixado de duas formas diferentes. Na frente possui marcações de volume, que são bem precisas, então pode se utilizar para se guiar ao fazer uma receita. Até a boca já tem 2,640 litros, porém em funcionamento, o volume útil dela, que realmente é aproveitado, é cerca de 2,1 litros. Significa que você pode usar até a marcação de máximo aqui, que registra 2 litros, tendo certeza que os líquidos aqui no interior não vão vazar. Por sinal, se acabar vazando, que é bem provável, vai acabar sendo pela tampa dosadora, porque ela tem uma certa abertura, porque ao trabalhar com os líquidos quentes, ela pode acabar ganhando pressão e aqui permite que essa pressão escape. A tampa também é de Tritan, com marcações tanto de 30 quanto de 45 ml, que seguem tão precisas quanto a da jarra. Algumas coisas interessantes também acontecem em seu seletor, na verdade talvez painel até seja a palavra mais apropriada, isso porque ele constitui também de outros botões, seja o on e off, que sem pressionar simplesmente não funciona o liquidificador, mas também Smoothie para fazer vitaminas, Ice Crush para moer gelo e Clean para facilitar na hora da limpeza. O seu seletor, além de possuir o pulsar, tem 81% de variação entre a velocidade mínima e a máxima. Isso é enorme comparado para a maioria dos liquidificadores, que vai de 20% a 30%. Você alia isso com o fato do seu seletor ser contínuo, permitindo que você desloque livremente, ao invés de selecionar velocidades bem limitadas, como 1, 2, 3. Aqui você pode deixar, por exemplo, na velocidade 4,5. Muitos liquidificadores têm 10, 12 velocidades, mas na prática metade delas é tão próxima que tem o mesmo efeito na hora do corte. Aqui as velocidades 1, 2 são distantes o suficientes para produzir efeitos diferentes na hora do corte, mas também são tão distantes que justificaria ter uma velocidade intermediária entre elas. E aí o fato de ter o seletor contínuo significa que isso aqui praticamente dobra as opções de velocidades que o liquidificador é capaz de entregar. Além dessa grande flexibilidade na escolha das velocidades, ele movimenta muito bem os alimentos no interior da jarra, assim como os outros liquidificadores de maior qualidade que a gente avaliou, seja o KitchenAid K400 ou o Ariete Blend and Heat. Isso na prática resulta numa maior homogeneidade do corte, que se mostrou claramente na hora de fazer sucos. Ele trabalha melhor com frutas maiores e entrega um resultado superior para sucos do que a enorme maioria dos liquidificadores avaliados. Em questão do bagaço, por exemplo, muitos casos nem resultava em 1 grama do que havia sobrado. Todo o resto havia virado suco. Você pode utilizar tanto na velocidade máxima quanto na função de vitaminas e sucos, que é um comportamento bem parecido, funcionando por 45 segundos, vai entregar um resultado muito satisfatório.
Os bons resultados seguem com frutas congeladas, com gelo. Aqui ele triturou, moeu tudo em poucas pulsadas, mesmo utilizando uma forma inteira de gelo. O máximo que ele vai deixar ali vai ser metade, até mesmo um terço de uma moeda de 50 centavos, então tudo bem pequenininho. E aqui eu ainda diria que vale a pena utilizar a função Ice Crush. Primeiro porque é mais fácil do que ficar manualmente pulsando ali. E segundo porque até entrega um resultado levemente superior. Então dá para utilizar, traz ainda mais praticidade para você e entrega um ótimo resultado. Batendo alimentos mais viscosos como massa de bolo, ele também fez com tranquilidade. Os ingredientes moles foram em poucos segundos e a gente até tentou forçar bastante, colocando toda a farinha e todo o açúcar de uma vez só para ver se ele conseguia misturar. E ele não só fez isso com facilidade, mas até mesmo chegou nas velocidades máximas sem reclamar. Aqui nesse caso, realmente bateu um pico de potência altíssimo, 1600 watts, porque não é algo que deve ser feito, nem recomendado fazer. Porém, trabalhar nas velocidades mínimas, no máximo nas médias já é mais do que suficiente. Nas velocidades mínimas ele trabalhou por cerca de 280 watts. Como é um motor anunciado em 1200, significa que ele tem bastante folga, aumentando sua longevidade. O resultado para alimentos mais densos, porém, não foi dos melhores. A gente tentou fazer pasta de amendoim aqui e ele não conseguiu. Ele fez uma farofa com certa facilidade, mas depois não tinha movimentação suficiente para conseguir transformar o amendoim em pasta. Todos os grãos eram jogados para os cantos das paredes e assim ele não conseguia continuar moendo. Isso é bem comum, na verdade, com liquidificadores, não são produtos que são muito bem recomendados para fazer pasta de amendoim. Geralmente processadores são os que fazem esse trabalho melhor. A gente fez esse teste mais exploratório justamente porque o K400 conseguiu fazer, mas ainda assim com certa dificuldade e uso de espátula. Aqui, mesmo utilizando a espátula para ir levando os ingredientes de volta para o centro, não conseguiu realizar. Se trabalhar em quantidades maiores, pode ser que ele consiga realizar, mas em porções menores, cerca de 200 gramas, ele simplesmente falhou, o que de novo é meio que o esperado para liquidificadores. Durante o funcionamento, ele não emite um nível de ruído muito alto, na verdade, principalmente na velocidade mínima, são cerca de 61 decibéis, então fica bem tranquilo. Na velocidade máxima, aí começa a incomodar, que fica próximo dos 82. Nessa altura, ainda assim, fica próximo de muitos outros liquidificadores, nada fora do habitual. Como vocês viram, eu precisei apertar o botão de on e off para ele começar a ligar, porque sem ele simplesmente não funciona, ele também tem algumas outras travas de segurança. Então, para funcionar, você precisa posicionar a jarra aqui no corpo, ela não trava, mas possui ali um indicador que diz para o corpo se realmente pode começar a funcionar. Depois disso, ligar e aí sim começar a funcionar. Porém, se você deixou, por exemplo, aqui na velocidade máxima e tenta ligar, ele simplesmente não vai, começa a indicar, precisa retornar para cá, aí sim está liberado para começar a partir e lidar com seus alimentos. A base também, sendo bem larga, em compé de borracha, praticamente impede que ele se movimente durante o uso. No máximo, assim que você colocar uma fruta ali, começar a bater, os primeiros segundos ele pode dar uma chacoalhada, uma movimentada, que é completamente comum em liquidificadores, está dentro do esperado, mas fora isso, na maioria dos outros alimentos, a gente sequer viu vibração considerável. Um ponto que poderia estar superior é justamente o tamanho do seu cabo de alimentação. Aqui sai pela traseira, são cerca de 90 centímetros, então nem chega a dar 1 metro. Poderia ser superior, traz um pouco mais de facilidade na hora do uso. Pelo menos tem uma garantia maior do que a maioria das marcas, aqui chega a 3 anos. Na hora da limpeza, quase tudo é fácil. Como o corpo é plástico e fosco, você pode simplesmente passar um pano aqui. Até se acontecer algum tipo de risco, vai ser um pouco mais difícil de conseguir ver, mas o mesmo não pode ser dito para a jarra. Aqui, trabalhe sempre com a parte macia da esponja, porque senão vai acabar riscando, vai acabar ficando fosca. Se você trabalha também com muitos grãos, pode acabar deixando um pouco mais fosco, já é o caso do que está acontecendo aqui, só durante os testes, mas é normal, é o tipo de coisa que acontece com esse material, com jarras plásticas.
A própria tampa também é plástica, então toma também cuidado na parte dos riscos, embora por ser fosca aparece menos. Mas o que eu diria ser a região mais complicada, primeiro seria esses anéis de borracha, ter certeza que todos eles estão limpos, no meio deles muitas vezes pode acabar acumulando alguma coisinha ali, mas é justamente essa parte aqui. Primeiro porque as lâminas não são removíveis, então pode ser um pouco mais complicado de conseguir limpar, mas elas também não são pontudas nem serrilhadas, então tem um acesso um pouco mais facilitado. Porém, essa parte aqui de baixo tem muitos ângulos fechados, muitas curvas que dificultam bastante na hora da limpeza. Pelo menos é uma região que não vai estar sempre em contato com alimentos, de preferência nunca, mas se sujar, o que acaba acontecendo ao longo do uso diário ali dentro de uma cozinha, vai ser um pouco mais chato. Também essa parte aqui de cima, onde tem o contato, pode acabar caindo, por exemplo, farinha aqui, e aí é um pouquinho mais chato de conseguir retirar, porque ela também tem várias peças próximos dos cantos, então diminui bastante o acesso. No geral, diria que ele está performando bem com tipos diferentes de alimentos, traz painel e sistema de segurança que são bem úteis, e entre essa faixa mais elevada de preço de liquidificadores, diria que ele está com um bom custo-benefício. Queria saber se vocês concordam ou discordam comigo, tem links de preço aqui na descrição, assim como o link que vai te levar para a avaliação escrita completa, com ainda mais informações e fotos. Te vejo por aí e até a próxima.